Fala galera, bem-vindos ao Debate Nerd, a Valiesk e Knowledge Capitão Mumun. Estamos aqui de novo para ver vocês, para conversar com vocês e para falar de Star Wars, porque afinal de contas ainda temos pelo menos mais duas sequências de filmes para falar sobre. Hoje estaremos falando dos prequels. A Valiesk, dá oi pra galera. E aí galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre uma das melhores histórias de amor de todos os tempos. Mentira. Que merda, ele repete a piada, caramba. Não, a piada foi fraca antes da gravação, durante a gravação não melhorou. Mas eu contei ela antes exatamente para te preparar psicologicamente para ouvir uma piada ruim. Porque eu sabia que ela era tão ruim. Eu não dei continuidade a essa piada, dessa vez. Dei continuidade antes da gravação. Da gravação, pelo menos, eu me toquei de não dar continuidade pra uma piada que é muito fraca, vamos ser honestos, cara. Mas temos que ser bem sinceros, né? Eu não considero uma piada sem graça, não sou eu. Cara, pior de tudo é o seguinte: a merda não é a história de amor. A merda são as falas. Pois é. Até porque com algumas falas um pouco melhor, a história ficaria muito mais interessante. E também algumas outras correções de roteiro. Eu colocaria assim, o primeiro problema grave dos prequels, tá? Os prequels têm um sério problema de pacing. A história demora pra se desenvolver, cara. Eu digo que o problema dos prequel é que eles têm um problema duplo de pacing, porque em alguns momentos a história é muito rápida, em outros momentos ela é muito enrolada. Então, cara, isso é uma coisa engraçada. A Ameaça Fantasma é lerdo pra caralho. Sim, e aí ele dá um super zoom, um pulo rápido, e aí tu chega no Ataque dos Clones. O Ataque dos Clones tem algumas coisas que acontecem muito rápido. Cara, o Ataque dos Clones pra mim eu durmo de boa. O Ataque dos Clones, ele engata depois que a Padme e o Anakin são capturados. Aí sim, aí eu tô me divertindo pra caralho, tô achando o máximo o filme. Só que o ponto que eu coloco é aquele tem um momento naquela parte do inicial que tem o atentado a Padme, e depois ela volta pra aquela cena é legal. Sim, aquela cena é legal, mas aquilo ali é tipo, é muito rápido no filme. Acaba, então, né? Tipo, e daí tu tem aquela coisa, ele tem um início interessante e depois ele parece que ele puxa o freio de mão e começa a andar pra trás. Tipo... Ele dá. Eu honestamente, assim, ó, eu entendo, eu 100% concordo. Tinha que desenvolver o romance, a Padme, afinal de contas, é a esposa do Anakin, ela tem os filhos dele, tu precisa dar uma origem pro Luke, beleza. Eu tô 100% de acordo, tinha que desenvolver o romance? Tinha. Foi desenvolvido mal pra caralho. Eu acho que em parte já foi desenvolvido mal no primeiro filme, porque o primeiro filme ele deveria nos convencer de que rolou alguma coisa entre o Anakin e a Padme. Depende, tu quer chamar a Padme de pedófila? É que aí que tá o ponto, né? Aí entra a outra questão, porque o que acontece? Quando tu vai ver algumas outras narrativas, né, tu vai ver o que acontece. Geralmente tem rolar alguma coisa nesses casos, é geralmente por parte do personagem que é criança. Tá? E aí entra naquela coisa que às vezes é muito comum as crianças terem, tá? Que é aquela coisa, nossa, e estou imaginando quem seria a minha esposa ou meu marido perfeito daquele personagem. E aí tem algum motivo na história, eu já vi, por exemplo, o caso de um deles ser um elfo e o outro não, pode ser um humano normal, ou meio elfo. Tá viajando bastante, mas segue. Não, e aí o que acontece? Daí eles têm aquele tempo que eles ficam longes, e quando eles se reencontram, eles têm aquela coisa, aquele primeiro estranhamento, e daí, como pessoas maduras, que aí eles vão se tentando fazer um relacionamento. Mas, então, galera, o Vales que esqueceu que a gente não tá falando do Senhor dos Anéis, aparentemente. Eu sei, mas aí que tá. Eu quero entender o paralelo que eu quero fazer. Eu entendi, eu tô te avacalhando. Cara, e aí entra o ponto. O paralelo, o fato de tu dizer, concordar comigo que o paralelo vem, tu concorda com o meu ponto. Não é bem desenvolvido.
primeira coisa eu tenho que te dizer de antemão, assim, eu tô te avacalhando porque eu acho que esse deve ser o primeiro episódio onde a gente de fato entra direto no tema. E a gente entra falando mal também, né? A gente geralmente começa num paralelo, fala 10 minutos sobre um paralelo que não tem porcaria nenhuma a ver com o que a gente queria falar. E aí a gente lembra, o tema é esse. Né? O tema é esse, né? Uhum. Parece que a gente tá num bar tomando cerveja e daí a gente lembra que a gente não tá no bar tomando cerveja. Cara, e tu sabe qual é a merda? Tu tá Os tomando prequels cerveja? passaram... Não, isso aí a gente pode resolver, eu tenho cerveja na geladeira. Mas os prequels passaram muito perto de serem muito bons. Não vou negar. Essa é a parte que me incomoda, porque assim a gente precisava de uma contextualização do cenário anterior ao Império. Sim. Então, do tipo, toda a contextualização que acontece em Ameaça Fantasma, por mais lento e seriamente irritante que seja, em especial quando o Jar Jar Binks está na tela, aquela contextualização era necessária, sabe? Tu precisava entender um pouquinho melhor como é que é o mundo da República. E como era a existência. O filme está sendo feito para leigo, né? O filme não está sendo feito para aquela gente que é super fã de Star Wars. Ele também é feito para essa gente. Não podemos negar, mas ele também é feito para o grande público. Ele tem que funcionar sozinho. E, ironicamente, por mais que algumas das melhores cenas de ação da trilogia do prequel sejam do Ataque dos Clones, eu particularmente adoro, por mais que seja puro CGI, eu juro que eu tô vendo um jogo de PS3. Eu adoro ver os clones lutando contra os droids. Aquela é uma das primeiras lutas onde tu tem Jedis, tu tem clones, tu tem droids, tu tem naves entrando e dropando tropas. Cara, você tá vendo o full Star Wars, não é só uma parte. Aquilo sim pra mim tem cara de guerra. Tá, e só tem uma coisa que faltou para completar o full Star Wars, que é uma ou duas cenas dos Destroyers enfrentando naves separatistas na órbita. Que tem no começo do 3, diga-se passagem. Exato, né? Então assim, aí fecha o cenário. E eu olhei aquilo e eu olhei, cara, ok, essa é a imagem que eu tinha de uma verdadeira batalha dentro de Star Wars, do tipo, tu tem toda a tecnologia para fazer agora, como é que a gente faz uma batalha? Essa era a minha visão de uma batalha de Star Wars a nível planetário, a nível extraplanetário, a nível de batalha espacial. Aí sim, aí eu vejo pra mim aquela cena do começo do 3, onde tu tem realmente quase um caos da guerra, sabe? Sim, onde tu tem nave à torta e à direita pra lá e pra cá cobrindo todo mundo de chumbo. Sim, eu adoro a cena de abertura do 3. A cena de abertura é boa, e ela tem aquelas coisas de guerra do tipo, tu tem uma coisa que é meio estranha, que é o run, né, que uma nave batendo na outra, até a animação que foi feita pela Cartoon mostra esse tipo de coisa também. Sim, cara, é muito massa. Então, aliás, eu sou suspeito pra falar, eu acho Vingança dos Siths um dos melhores filmes do Star Wars, cara. Eu adoro esse filme. Eu tenho que dizer que ele tem, apesar dos efeitos, ele realmente consegue ficar tranquilamente entre alguns dos melhores dos filmes. E é engraçado. A trilogia original, pra mim, ela é toda muito boa. Tem alguns problemas que eu apontaria aqui e ali, mas são detalhes, sabe? É do tipo, o nitpick. O episódio 6, pra mim, é o único dos episódios onde eu realmente olho e digo, tá, foi minha boca. Mas serviu pra fazer o que ele tinha que fazer, que era concluir a história do Luke. E tecnicamente concluir a história do Anakin. Esse pra mim é um defeito do episódio 1 que eu não perdoo. Porque, tipo, eu acho o Jar Jar Binks redundante. Tu já tem um comedy relief em cima do C3PO porque ele tá nesse filme. Entendeu? Sim, ainda que ele apareça pouco. Ele aparece pouco, mas ele tá ali. E ele aparece mais depois no 2 e no 3. Principalmente no 3. O 2 ele também aparece bastante, principalmente na parte em que eles são presos. Cara, o 2 ele aparece mais quando o Anakin vai pra Tatooine pra salvar a esposa, tentar salvar a mãe dele.
Sim, mas na parte do que os dois são presos, ele fica viajando lá, tanto que a cabeça dele vai parar num país. Tem aquela loucura toda na fábrica. Honestamente, eu não gosto muito daquela cena, pra ser honesto. Aquela cena, ela é uma cena... É que eu não tenho que problema não com o Comedy Relief propósito. aparecendo, desde que a cena Comedy Relief sirva pra história. Eu gosto muito, por exemplo, pra mim é um Comedy Relief muito legal, que acontece no começo do episódio 6, porque o resgate do Han faz parte da história, entendeu? Sim. Apesar de que eu vou te dizer assim, é uma história problemática, e a gente tá com bastante barulho aí da tua casa. Só pra constar, assim, eu tô ouvindo um monte de coisa da tua casa. É que alguém ligou e teve que resolver uma coisa ali. Faz parte. Coisas do Dia das Mães, tem mais gente envolvida. Até eu tenho que pedir o perdão da galera aí. Hoje a gente tá postando um pouquinho mais tarde. Tem a ver exatamente com o Dia das Mães. Eu tava ocupado até agora, eu não sei o Avalisk, mas eu acho que ele também tava ocupado. Sim e não. É que eu tive problema no computador, a gente teve uma parte da comemoração do Dia das Mães ontem, uma parte hoje. A gente geralmente grava no dia anterior, antes de postar, na verdade, até pra evitar isso. E a gente não pôde gravar ontem por causa disso. Sim, enfim. Mas isso faz imprevistos que acontecem. Mas o Jar Jar Binks, por mais redundante que ele seja, eu perdoo, eu entendi do tipo, o C3PO quase não vai aparecer nesse filme, ele não tem ainda nem a lataria dele. Beleza, eu entendo. E ele aparece pouco ainda no 2 porque ele acaba só sendo, de certa forma, apropriado pelo Anakin, porque foi ele que construiu, né? Ele dá certo a entender do que tipo que ele fica de presente do Anakin para a Padmé, porque o Anakin como Jedi não tem tanta utilidade, mas a Padmé como política tem utilidade para ele. Cara, é mais engraçado, pra mim, eu fico com a sensação de que foi um presente dos tios do Luke, o Owen e o outro, pro Anakin. Do tipo, tua mãe morreu, a gente não tem nada que a gente possa fazer, pelo menos leva teu droid, sabe? Tu construiu quando tu tava morando com ela. Pode ser também. Essa sempre foi a minha interpretação. A minha interpretação sempre ficou... Posso até entender nesse sentido que tu comentou, mas eu digo que também seria um pouco no sentido que eu coloco, de que ele fica com a Padmé... Porque ele seria inútil junto ao Anakin. Sim, ao contrário do R2-D2, que inclusive o R2-D2 ele parece muito mais eficiente do que boa parte dos droids de combate, até dos clones, né? Convenhamos. Então, essa é a minha única reclamação ao episódio 3, cara. O fato de que o Anakin derrota 2 droids de combate sozinho me choca, na melhor das hipóteses. Não é o Anakin, o R2-D2. Desculpa, o R2-D2. O fato de que o R2-D2 derrota 2 droids de combate sozinho, não. Por falar nisso, Tyron, vamos, assim, a gente ainda não comentou do geral da história. Eu não sei o quanto tu acha interessante comentar, porque em geral essa história é razoavelmente conhecida. Cara, vamos lá, rapidamente. Enorit, cara, tu tá usando o nome antigo. Sorry, perdão. E eu não vou editar, lamento. Perdoai, digamos que eu também estou sob efeito de álcool. Eita, que beleza, os 2 podres de bêbado. Que beleza, hoje vai ser bom. Hoje o bicho vai pegar. A história do Anakin, cara, eu mantenho assim, o Anakin é um Gary Stu no primeiro episódio. Tá. Ele é um engenheiro excepcional, com menos de 12 anos ele fez um robô que consegue falar 10 milhões de línguas. Eu não lembro se é esse o número, mas porra, cara, é uma estupidez. Ele montou seu próprio pod, que ele diz que é o pod mais rápido de todos. E enquanto eu acho que ele tá fazendo um marketing aí, eu vou te dizer que os resultados dele naquela corrida condizem com o que ele tá falando. Exatamente. A primeira vez que eu olhei o filme eu não prestei atenção. Quando eu fui reassistir o filme, eu fiquei pensando, pode mais rápido? Parece marketing. Aí eu vou vendo os resultados e olhei, realmente parece que pode mais rápido. Ele busca o Sebulba. Nada. O Sebulba tá em primeiro colocado, ele busca o Sebulba na base da velocidade. Se fuder, o cara é foda demais. É muito, muito rápido. Esse pod realmente deve ser muito rápido. Aí, vamos lá. Ele seria mais leve, mas não.
Eu não tenho uma explicação pra ti, fora o fato de que o fato de que eles escolheram o barulho de motor de Fórmula 1 pro pod do Anakin é um bagulho que sempre me dá arrepios. É aquela piada, não tem explicação pro Anakin vencer a não ser o fato de ser protagonista. Total, total. Ele é completamente Gary Stu. E eu não nego. E não é à toa que todo mundo reagiu mal pra caralho com relação a esse filme. Porque E assim, o Anakin é foda demais. E todo e mundo adora, todo mundo assim encontra com ele, adora ele. Vai se tem catar, que, cara. tem que entrar em uma coisa em questão. Às vezes o pessoal acha que é só com personagens específicos e sai criminalizando, né? Tipo o pessoal de RP da Disney quando o caso da Rey. Mas Aham. galera, personagem muito overpower é difícil de te identificar, é difícil de tu gostar, porque é aquela coisa, ele não tem desafio. Exato. O Anakin é irritante. Tanto que eu mantenho, cara. Em Ameaça Fantasma, o protagonista da história é o Obi-Wan. O Concordo protagonista plenamente. é o Evan McGregor. A Sim, é história o que tu tá Obi-Wan. acompanhando é a história do envolvimento do Obi-Wan e do mestre dele nos conflitos de Naboo. No E momento é como o Obi-Wan conheceu o Anakin. Ou como o Anakin exato, conheceu o Obi-Wan, pode O colocar Anakin é uma assim. história secundária do episódio 1. Ele é um personagem secundário, o Obi-Wan tem um protagonismo, e ali é aquela questão assim, que tu tem uma tentativa, pelo menos, de refazer o conto do herói, que tu tem aquela questão, o cara não queria estar naquela confusão, ele é envolvido, ele tem o mentor, e no final das contas ele tem que vencer o Darth Maul que matou o mentor dele. É, mas aí é que tá. O arco do herói, quem vive o arco do herói no episódio 1, pra mim, é o Evan McGregor. É o Obi-Wan Kenobi. Sim, é isso que eu tô Não é querendo dizer. o. Tanto que o Anakin, pra mim, ele é o protagonista da trilogia. Eu concordo que ele é o Sim, protagonista do episódio 2 e 3, mas no episódio 1 o protagonista é o Evan McGregor. Aliás, a sim, Padme é mais protagonista do que o Anakin no episódio 1. concordo. Inclusive, ela E tem algumas merecido, aparições, porque por mais assim, ó. ela tem algumas aparições boas no episódio 1. Uhum. E, assim, ó, por mais que eu não considero a Natalie Portman uma grande atriz, tá? Eu acho ela mediana. Ainda assim, a personagem dela, a Padme, é um excelente líder. Sim. Cara, eu tô aqui, ó, eu tô torcendo pela Padme quase todos os episódios. Aliás, eu fiquei irritado com. Essa é a minha uma reclamação do episódio 3. Eu adoro o episódio 3. Mas a Padme, pra mim, não é a mocinha indefesa que ela representa no episódio 3. Isso é uma coisa que eu percebi também. Ela fica muito fraca nesse episódio. Exato. Cadê a guerreira que a gente viu no episódio 1 e 2, que liderou Ela tropas pro batalhão pra deu retomar Naboo tiro. e na Batalha de Geonosis? Não, ela deu tiro àquela mulher que pegou uma pistola escondida no trono para atacar os inimigos, que montou Ela se emboscadas. vira, cara. Aquela mulher que tinha a dublê e ela ia para as coisas como se fosse uma camareira. Se troca. Do tipo, a Padme é uma puta personagem. Ela, eu diria, inclusive, assim, ó, eu não sei se é porque o Christian, não sei das quantas que eu não lembro, acho que é Christian Hayden. Ah, o cara que faz o Anakin adulto. Cara, eu odeio a atuação dele. Eu odeio. A atuação dele, ele simplesmente não sabe atuar. É sério, ele não sabe atuar. Eu não tenho uma explicação pra dizer qual é o problema específico que eu tenho. Eu sei que pra mim ele tá sempre com aquela cara de cu dele. E pra mim, assim, a Natalie Portman, dentro do que ela consegue, mas junto com Evan McGregor e com o Christian. Eu não lembro agora o nome do cara que faz o Conde do Khan. Mas pra mim, quem salva, em termos de atuação, quem salva? Natalie Portman, que tá razoável. Christopher Lee, Conde do Khan, Christopher Lee. Christopher Lee, pra mim, tá brilhante como Dukan. Putz, qual é o nome do cara que faz o Qui-Gon? O cara que faz o Qui-Gon Sean Liam Neeson. Liam Neeson. O Liam Neeson, pra mim, tá muito legal. Eu mantenho que o Qui-Gon, pra mim, é um dos, se não o meu personagem favorito do Star Wars. Eu percebo que muitas pessoas concordam com isso. Eu adoro o Qui-Gon, cara. Eu acho muito legal.
piada que eu vi com ele, que é assim, que o fato de ele morrer no primeiro filme, em parte, salvou ele de ser odiado pelos fãs, porque não deu tempo de fazer merda, né? Ou assim, não É deu tempo possível. dos diretores fazerem merda com ele. Porque quando tu E para pra ver, assim, às vezes muitos filmes não é culpa do ator que o personagem acaba sendo odiado, é culpa do roteirista que faz o sim, personagem fazer sim. alguma coisa. Até esse é meu ponto com relação ao guri que faz o Anakin, velho. Coitado desse guri. É, Porque acabou com a carreira dele em cima desse filme. Porque o personagem dele é uma merda, não é culpa dele. então, Aliás, pra mim o que salva a trilogia, e eu mantenho assim, ó. O pessoal diz que essa é a saga Skywalker. Se ferrar, essa é a história do Palpatine. Os 9 episódios, pra mim, é a história do Palpatine. E o principalmente Ian considerando McDiarmid faz um papel do caralho como imperador. a gente tem que considerar uma coisa, ela era a história do Skywalker, mas a Disney transformou na história do Palpatine. Sim, E mas se tu não. for olhar, o episódio 4 é o único episódio. Aliás, tá, não, episódio 7 e 8 também. Mas quando tu para pra pensar, se tecnicamente o Palpatine tava arquitetando os eventos do episódio 7 e 8, porque ele tava por detrás do Snoke, isso quer Sim, dizer que a história do 1 ao 9 foi arquitetada pelo Palpatine. sim, Se tu mas o pegar o ponto que eu universo coloco é expandido, exatamente o seguinte, aí eu vou fazer uma colocação importante. Quem criou o 789 é a Disney, então, da forma como eu vejo o Lucas, o George sim, Lucas, ele sim, pro pensou, George não, Lucas isso aqui é a saga do dos Skywalker. A Skywalkers. Disney fez a transformação, Uhum. inclusive o motivo de ficar Rei Skywalker é para tentar salvar neste sentido. Não, é a Mas Rey aí, Palpatine. Mas isso a gente deixa pro próximo episódio. deixa pro próximo. Né? É, Resumindo então a história do primeiro, né? O Qui-Gon e o Obi-Wan eles estão indo para Naboo negociar, né? Porque tem acabam se envolvendo numa guerra comercial e que acabam literalmente é uma acidentalmente guerra. descobrindo os Siths, né? Uhum. E aí a Que é gente tem o basicamente a melhor. ameaça fantasma, né? Uhum. Aliás, ameaça fantasma, isso é uma coisa até que eu queria discutir contigo. Ameaça fantasma se refere ao quê? Pra ti? Pelo que eu percebo, é a ameaça dos Siths. E eu vejo que tem muito uma correlação com o holograma do Imperador, que ele parece um fantasma. Talvez. Então, Existem outras eu vejo possibilidades. essa relação. Tá? Ameaça Mas fantasma podem essa ser. relação, para mim, é a relação que eu chamo de óbvia. E que seria aquela relação que é para o grande público poder fazer, e que é por isso que o nome é. Então, Tem assim, mais aquela uma. relação fácil. Qual Tem é a mais uma outra? óbvia. O Anakin. A queda do Anakin é sentida pelo Conselho Jedi. Ah, muito bom. Então, Ameaça eu fantasma. vejo como pelo menos três. A primeira delas tem uma cena na cena de abertura, a primeira fala do Ian McGregor. O Ian McGregor diz que ele sente algo distante que lhe escapa. Eu acho que o que ele sentiu ali foi a morte do Qui-Gon. Então a ameaça fantasma seria o Darth Maul. Sim, Essa é outra. uma possibilidade. Essa eu Possibilidade também 2 já são os fui falando Siths. como sendo que a ameaça do Darth Maul seria a ameaça fantasma, também num sentido óbvio, também já vi essa É, interpretação. a segunda possibilidade são os Siths. Porque no momento em que os Siths retornam, tu tem no final do episódio 1, quando eles cremam o Qui-Gon Jinn, a fala entre o Yoda e o Mace Windu, com o Samuel Jackson, que é outro ator que para mim salva a trilogia de prequels. Sim. Em que eles discutem que sempre existe um segundo e o próprio Mace diz, mas Sempre quem é um morreu, mestre e um o aprendiz. aprendiz ou o mestre? Sempre é um mestre e um aprendiz. Quem morreu foi o mestre ou o aprendiz? O E Yoda aí, diz, com o holograma que os telespectadores veem, a gente consegue deduzir. Não, quem morreu foi o aprendiz. sim, nós sabemos, né? Nós sabemos, Nossa, mas os personagens não sabem. A terceira possibilidade é a ameaça que todos os membros do conselho sentiram, incluindo o Obi-Wan, ainda aprendiz, sentiu
a ameaça que o O Anakin Anakin representa. representaria. E o Qui-Gon acredita, e eu acho que ele acredita porque ele acredita que ele conseguiria treinar o Anakin pra lidar com essa situação e não cair pro lado sombrio. E eu concordo com isso, diga-se de passagem. Eu acho que se o Anakin tivesse sido treinado pelo Qui-Gon, ele não teria caído. Eu vou ser bem sincero, é o ponto que eu não tenho como discutir, porque eu teria que conhecer mais a franquia e é o da. Tá, não, é que o que acontece? A maioria dos Jedi, o conselho como um todo, ele tem essa visão bem ortodoxa do Código Assim, Jedi. eu preciso fazer uma crítica sobre a forma como o Conselho Jedi é construído, e aí eu acredito que tu vai entender isso. Tá. O Conselho Jedi, para mim, ele não é necessariamente visto como uma forma simplesmente boa. Para mim, ele é visto como uma forma que alguns chamam até de forma pejorativa de puritanos. Existe Não um tá certo. errado. É que Assim, o que acontece? O que acontece? Eu não sei o quão familiarizado tu tá com o Código Jedi, pouco. mas o Código Jedi, para trazer para o mundo da filosofia, ele é um código de mentalidade de escravo, para usar o termo de Nietzsche. Uhum. Então, ele vive para servir a República. Essa é a ideia de o que é ser um Jedi. E para ser um Jedi, tu tem que abrir mão das tuas emoções. Tu não pode deixar tuas emoções influenciar as tuas decisões. Não é que tu não pode ter emoções, mas é que tu não pode deixar que elas façam com que tu tome decisões. Tu não pode Mas eu deixar também elas vejo transparecerem. isso E o único como sendo jeito de tu ter isso é tu abrir mão da tua humanidade. O que eu vejo como problema é, por exemplo, que é algo que está muito claro na discordância entre o Conselho e o Qui-Gon. Enquanto o Qui-Gon acredita que ele pode treinar o Anakin, o Conselho só pensa, não, descarta porque ele é uma ameaça, é melhor não treinar ele porque ele não se transforma numa ameaça. Tá? E o que Tipo, não. é esse o ponto que eu vejo no puritanismo negativo, do tipo, não, aqui só vejo mal, eu não vou conseguir tirar uma pessoa boa. Tá? É aquela coisa de 880. Eles são exagerados, sim. Mas é que eles veem o risco. E o que eu acho idiota disso, na verdade, é pelo seguinte: se tu treinar ele, mas treinar ele pra ser um Jedi, tu reduz o risco dele ser descoberto pelo lado sombrio. Ou dele descobrir essas habilidades sozinhos e ele ir sozinho pro lado sombrio. Exatamente. O Obi-Wan, ele é um puritano nesse sentido. Ele é um Jedi em vários aspectos, bem de acordo com o conselho, tanto que ele faz parte do conselho no episódio 3. Sim. O verdadeiro, assim, na minha opinião, o motivo pelo qual o Qui-Gon não se adequa bem ao conselho e o motivo pelo qual eu acho que ele teria conseguido treinar o Anakin melhor é porque o Qui-Gon, ele é o precursor, ele é a primeira vez que a gente vê uma ideia de um Jedi cinza, como eles chamam. Sim. Ele acredita na força viva, ele acredita. Ele tá mais em contato com a natureza e mais em contato com a humanidade dele. Então eu acho que, pelo fato de que ele sabe lidar com as suas emoções melhor, ele teria conseguido ajudar o Anakin melhor a lidar com as emoções dele, em especial as emoções dele com a Padmé. Então toda a tragédia que acontece no episódio 2, a própria queda dele no episódio 3, eu acho que não aconteceria se tivesse sido o Qui-Gon treinando. Entrando rapidamente no episódio 2, o episódio 2 é onde a gente tem o desenvolvimento do romance do Anakin com a Padmé. O Anakin já está mais velho. E nós temos o começo das Guerras Clônicas. Alô. Alô, pelo visto tu caiu no meio, eu estava explicando rapidamente a narrativa do episódio 2. Sim. Enfim, eu não sei quem de nós caiu, porque pra mim pareceu que não caiu, inclusive, não como eu caí. Ah, tá. Bom, eu te garanto que a gravação me pegou ao invés de te pegar. Eu também garanto isso. Mas enfim. As guerras. Dá início às Guerras Clônicas. Nós temos algumas das piores falas de romance da história. É aquela coisa, eu morro desde que me afastei de você. Então, cara, putz.
pelo menos eu vou dar crédito pra uma coisa pro George Lucas. Pelo menos ele admite que ele não sabe escrever diálogo. Sim. E tem outra frase que eu acho assim. Eu gosto de destacar as frases românticas ruins para mostrar como elas impactam negativamente na narrativa. Então tem aquela outra cena que a Padmé tá falando, nossa, como eu gostava de ir pra praia, não sei o que, papá. E aí o Anakin, eu não gosto Ai, de a areia. areia. A areia. Eu não gosto de areia. Aí, tipo, cara, quando eu olhei essa cena a primeira vez, eu não entendi que tava sendo o dia. Muito tenso. Quando eu olhei a segunda vez, eu olhei, meu, tu tá quase dizendo. A guria acabou de dizer que gosta de ir pra praia. E tu tá dizendo que odeia areia. Não tá querendo. É o contrário que tu tem que fazer. É o contrário. Sabe Não, aquela cara, pior coisa é que eu vou te dizer assim, ó, não é nem a qualidade do tipo, o quão efetivo romanticamente é, seria. A parte que me dói é o seguinte, ninguém falaria isso. sim, mas mais importante, tem uma outra coisa. Sabe aquela frase que às vezes o pessoal brinca que todo homem apaixonado vira um idiota? Aham. Eu pensei assim, cara, não nesse nível. Tipo, tipo meio assim, ok, eu consigo imaginar os caras fazendo, só que chegou num nível que tu olha, não, cara. Eu penso assim, se o George Lucas tivesse dito, e era pra mostrar assim que o Anakin estava tão apaixonado que ele tava estúpido. Ele tivesse dito, e a gente teria que responder, cara, não nesse nível. É Então, meio difícil ficar nesse nível. aliás, eu até, assim, uma coisa que eu. Vamos lá. Há uma decisão certa do episódio 2. Pelo menos ele cortou o Jar Jar Binks a um mínimo. Sim. Tipo, a gente tem. Eu acho que a gente não chega a ter 5 minutos de Jar Jar Binks em tela. Então, pelo menos isso me mostra que o George Lucas estava ouvindo os fãs, entendeu? Uhum. Minimamente. Pra Uma cortar. coisa que eu gosto do episódio 2, tá? E aí eu sei que quem conhece o Código Jedi e algumas outras pessoas vão discordar do que eu gosto. Vai Mas eu lá. gosto de ver os Jedi tomando posturas firmes na batalha. Por exemplo, o Yoda dizendo para os clones: mirem nas naves mais próximas. Tipo, é Ah, o que sim, eu pra ver a esperaria de um general. eliminação. É tipo, é aquela coisa, eu esperaria de um general. E se os Jedi estão assumindo postura de general, eu não estou pedindo que eles concordem com o que está sendo feito, mas eu realmente espero, não. Eu quero que o cara tome decisões táticas muito boas. Eles E são aí eu. necessários, fazer o quê? Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto. Eu já vi gente que não gostou porque esperava que os Jedi fossem mais pacíficos. Mas o que eu Mas a vejo é que eles maioria das até naves são tentam. droids, que se foda. Eles até tentam dialogar com o Conde do Ku. Aham. Conde do E é tipo, dá aquela coisa. E aí entra uma outra questão, que até a gente pode conversar. Mas tem outra coisa que eu gosto no exército dos droids, que é a diversidade. Hum. Tá? Que até é um pouco explorada. Mas por que eu gosto de comentar da diversidade? Porque às vezes tu vai ver outros exércitos robôs, são sempre o mesmo robô. Uhum. Sim, sim. No exército droid tu vê que tem diferença. E tu vê que os droids caros de fazer são melhores. Tanto Sim, que sim. tem aquela crítica de que Eu os. adoro uma cena onde um dos droids novos destrói. Do tipo, literalmente dá um soco num dos droids antigos. Eu adoro aquilo. Sim, aqueles ali. Eu não lembro a ordem. Eu sei que se não me engano, são os droids de combate, aqueles básicos, e daí tem os outros que é o droid de batalha, que são aqueles que aparecem no 2, que são bem mais poderosos. E Sim, tipo, sim. aquelas. Hã? Aham, eu tô só concordando. Tá? E tipo, aquela cena ali, tipo, não, agora eu estou pensando, não, agora eles estão realmente fazendo exército. Porque o que aqueles droids burros, ninguém acredita que eles vão servir para exército. Sim, sim. Pô, é uma coisa que é meio estranho os droids serem tão burros. No primeiro, inclusive, eles nem parecem Oh, tão estúpidos quanto eles entendido. ficam depois. Tipo, no primeiro eles nem parecem tão estúpidos. Depois que eles foram Mas, ficando estúpidos. cara, e o pior de tudo é o seguinte: no 2 eles não são ainda estúpidos. Aliás, nos filmes eles não são estúpidos. É É, nos no Clone seriados que Wars. eles realmente deixaram eles idiotas, sabe? E aí tem uma outra questão. Eles ficam idiota e os outros mais fortes, eles ficam do tipo assim, brutamontes, Uhum. né, que obedecem ordem sem questionar, sem fazer piada, sem comentar. Do tipo, não fala, não tem nenhum entendido, só brilha a luzinha. Mas então, por que eu gostei no episódio 2? Pensando só nos filmes. No episódio 2 eu adorei aquela cena onde ele destrói, porque o droid de batalha que ele destrói
Não é simplesmente um droid antigo. Ele destrói um droid que acabou de ser danificado. E ele não estava conseguindo Sim. se voltar para se posicionar. Então, me leva a pensar na frieza de de uma AI, sabe? Ah, ele não serve mais pra Sim. batalha. Sai do meio do caminho. E, tipo, não atrapalha os amigos, né? Da Exato. companhia. Então foi do tipo, cara, é legal porque daí tu começa a ver aquela frieza matemática de droid aparecendo, sabe? Eu achei muito massa essa cena. Eu devo ser um Sim. dos poucos também que gostou do duelo do Khan contra o Yoda. Eu É gosto uma, também. é uma cena boa, não vou dizer que ela é muito, assim, mas é uma boa cena, e é uma coisa até curiosa, porque se eu não me engano, o ator que fez o Conde do Khan, ele estava interpretando sozinho, né? Sim. O pessoal ficou muito brabo com essa cena, porque várias pessoas, vários fãs assim que curtem muito Star Wars, dizem que acham que é uma caracterização estranha. E eu realmente também gerou um estranhamento quando eu vi o Yoda fazendo tudo aquilo, porque, ok, dentro das habilidades dele com a força, ninguém questiona a habilidade dele. Mas dele ter a habilidade física pra fazer aquilo, mesmo que exista uma coisa que o pessoal esquece de mencionar, que é ampliação das tuas habilidades físicas através da força, o que permitiria o Yoda fazer aquilo. E todos nós sabíamos desde o começo do filme, pelo menos, que o Yoda ele é um duelista excepcional. Tem uma cena no começo do episódio 2 onde o Obi-Wan tá discutindo com o Anakin e o Obi-Wan diz que se o Anakin treinasse com o sabre de luz a mesma quantidade de tempo que ele treina o sarcasmo dele, ele seria um duelista superior ao Mestre Yoda. Isso já de cara antecipa essa cena, apesar de ser uma coisa relativamente sutil e que O que é provavelmente pouca gente interessante, chegou no fim do filme lembrando dessa cena. eu confesso que é a primeira vez que eu me toco nisso. Mas uma outra coisa que eu percebo é o seguinte, que pelo menos tem uma certa tentativa de demonstrar o seguinte, que o Yoda contra o Dukan, ele não tá exatamente dando tudo de si. Pois é, o Yoda tá brincando com o Dukan, vamos Tá, ser ele tá se honestos. segurando, ele tá brincando. Tanto é que o Dukan, ele tem que usar uma trapaça para fugir. Sim. E, aliás, tem uma coisa interessante nesse episódio. Honestamente, claro que foi pego num susto, mas tu vê que exige um certo trabalho do Yoda pra segurar aquela pilastra que tá à beira de cair em cima Sim, dos dois. sim. E a mesma coisa acontece no episódio 5, no Império Contra-Ataca, quando o Quando Yoda ele vai tira o levantar X-Wing. o X-Wing do Luke. Isso cria pra mim o quê? É que por mais que não exista uma relação entre quantidade de peso e o uso da força, exige um certo nível de concentração lidar com algo que seria mais, vamos dizer assim, inviável fisicamente. Tipo, fazer um Aham. movimento pelo menos fazer um movimento complexo, não só de segurar, mas tirar o suficiente para ter certeza de que não vai cair perto dos dois. Tirar certinho, sabe? Não só jogar para lá e para cá. Até porque, pensa, se ele tivesse simplesmente empurrado pro lado, ela poderia bater na parede e rolar de volta pra cima deles. Exato, poderia acabar machucando eles ainda. Até Isso me matando, sugere o né? quê? Que é necessário tu ser um mestre foda para tu ter precisão. E para tu mover objetos grandes, também é necessário que tu seja bom. Cara, a Rey Uhum. brinca. Honestamente, cara, a Rey faz coisa muito mais foda do que o Yoda faz nessa cena. Yoda? E aí eu fico, pra quem me disser nos comentários sobre Force Unleashed, eu tenho duas coisas a dizer. Primeira coisa, o jogo é um universo expandido, não faz parte mais da história canônica, então não é relevante para o que nós estamos falando. Nós estamos presos apenas aos filmes, apenas ao que é Sim. devidamente canônico. Segunda coisa, e mais importante de tudo, se tu realmente quiser pegar todo o universo expandido, toda a parte de Legends, porque o jogo de Force Unleashed faz parte de Legends, tu tem que pegar o livro
de Force Unleashed. E o livro de Force Unleashed diz claramente: aquele Destroyer já estava em queda, só o que ele fez foi evitar que o Destroyer acertasse ele. O que por si só já é um puta feito. Mas é um feito consideravelmente mais fácil do que derrubar ele. É muito menor do que ele literalmente arrancar um Destroyer do céu. Uhum. Então, Fora que o Destroyer tem uma outra coisa que eu achei interessante, que é uma coisa um pouco de ficção. Como é que aquelas naves daquele tamanho, quando começa a falhar os motores, tu percebe que elas caem em câmera lenta, né? sim. Olha assim, cara, ainda tinha que ter muito motor funcionando para ela cair naquela velocidade. Pois é, eu tento não. Eu não vou debater esse ponto, porque a física de Star Wars por si só já é uma coisa curiosa, pra dizer o melhor, pra ser querido. Mais algum comentário sobre o segundo filme? Não de enredo, não de geral, assim. Episódio 3, eu vou dizer, cara, assim, ó, episódio 3 de boa. Tirando. Eu ponho assim, ó, Império Contra-Ataca, Uma Nova Esperança e o episódio 3 brigando talvez com o Rogue One, que é o único filme da Disney que eu curti. Porque pra mim o episódio 3 é melhor que Retorno de Jedi. Eu adoro o episódio 3. Eu confesso que assim, a única coisa que me incomoda no episódio 3 é que eu, enquanto Avalski, não fiquei convencido pela conversão do Anakin ao lado negro da força. Foi muito rápida, eu concordo. Eu concordo que a queda. Até rapidamente, pra dar um geral pra galera do enredo, o Palpatine se revela pro Anakin, o Anakin cai pro lado sombrio porque ele vê a Padmé, ele tem uma visão da Padmé morrer durante o parto, e o Palpatine promete que juntos eles conseguem descobrir um poder do lado sombrio que supostamente o Darth Plagueis, que é o mestre dos Sidious, dominaria, que seria para impedir que as pessoas morressem. E no fim das contas, a Padmé perde a vontade de viver e morre no parto. Porque o Anakin virou mal. Porque o Anakin virou mal, exato. E aí nós temos um dos melhores duelos de sabre de luz de toda a saga. Excepcionalmente bem coreografado. Porque tem poucos movimentos inúteis. Tem um floreio que eu adoro no episódio 3. Que o Anakin faz umas 2, 3 vezes. Então eu assumo que ele treinou e aí ele acabou ficando viciado em repetir aquele mesmo floreio. Em que ele defende um ataque, ele faz um giro de espada, porque ele tá se virando. Faz parte do movimento dele, ele tá ficando de costas pro oponente. E ele faz um giro de espada com a espada nas costas dele. Então ele tá defendendo as costas dele enquanto ele tá fazendo esse giro. E é um floreio, é pra bonito. Não é um movimento que tu usaria em combate. Mas ainda assim, é um movimento que tu está defendendo as tuas costas, tu não tá dando as tuas costas de presente pro teu oponente, sabe? Esse é meu principal problema no episódio 4, 5 e 6, que realmente a coreografia tem alguns momentos em que a coreografia deixa a desejar. Eu acho a coreografia do episódio 5 entre o Luke e o Vader excepcional, ela é muito boa mesmo, apesar de que tem alguns momentos que deixam a desejar. Eu já ouvi alguns comentando que é uma das melhores lutas da franquia. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que a luta do 5 do Darth Vader contra o Luke é uma das melhores da saga. É uma das melhores da saga e uma das melhores cenas de combate de espada do cinema, cara. Porque ela mistura tanto uma coreografia bem feita com uma construção de personagem bem feita. Tu claramente consegue ver pelo estilo deles quem é que é o mestre e quem é que é o aprendiz, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tá, cara, a luta não tá simplesmente acontecendo porque tu quer uma cena de ação. A luta tá caracterizando as personagens também. Essa pra mim é a grande falha dos prequels. O episódio 1, por exemplo, tem esse defeito. Agora que a gente já passou por todo o enredo, tem a queda do Vader, o Vader vira Darth Vader propriamente dito e ganha sua armadura porque ele é
quase que cremado, vivo. Porque o Obi-Wan tinha o High Ground. Então. I have the high ground. Cara, o pior de tudo é o seguinte, o high ground só faz sentido se tu tá usando arma de fogo. Esse é o pior. Mas essa pra mim, por exemplo, todo mundo fala dos ataques de sabre de luz do episódio 1 que não acertariam nada. 100% concordo. Tem uma série de movimentos do episódio 1 que não pegariam em absolutamente nada. Tem uma cena onde o Obi-Wan literalmente pula pra se esquivar de um corte do Darth Maul que não ia pegar ele deu esse pulo por nada. Então eu 100% entendo todas essas críticas, mas essas pra mim são mais nitpicks. Meu problema maior é que durante a maior parte da cena, durante o episódio o Duels of Fate, que é a cena entre o Darth Maul contra Obi-Wan e Qui-Gon, não há caracterização. Essa cena inteira, ela é legal de ver a coreografia, mas ela não acrescenta nada aos personagens. Até aparecer os malditos daqueles phasers, aqueles portaizinhos. Aqueles portões irritantes. Cara, mas aqueles portões são o primeiro momento daquela cena onde tu tem caracterização dos personagens. Sim, tu claramente consegue diferenciar os três. O mestre sentando e meditando, o Darth Maul andando para um lado e para o outro como um predador, e o aprendiz... Cara, e o aprendiz essas coisas. O aprendiz asgana ali, completamente ansioso. Cara, eu adoro aquela cena. Quando tu tem a cena subsequente, onde a mesma coisa acontece, e o Obi-Wan tá preso atrás do portão, e tu tem o Darth Maul repetindo a cena dele de predador, e tu vai vendo a raiva subindo no Ian McGregor, aquilo sim é caracterização de personagem. Ali teve que ter atuação. O meu ponto que eu coloco é o seguinte, eu não tô querendo dizer só no sentido negativo que os portões são irritantes. E a questão de ouvido, eu me irrito com o barulho dos portões. Mas quando os portões entram na cena, de fato, a cena ganha um peso dramático que antes não tinha. Exato. Até um exemplo comparativo que eu gosto de dar. Ela começa a ter um peso. Antes ela, ok, é uma cena de ação. Exato. Bastaria, honestamente, só faltou o George Lucas escrever. Eles lutam. Podia ter sido só isso. Uhum. E essa é a minha crítica. Até para o pessoal poder ter uma chance de comparar, peguem as cenas do primeiro Piratas do Caribe, de lutas de espada, e comparem elas com as lutas de espada dos prequels, com a exceção desse finalzinho de Duels of Fate, que é do final do primeiro episódio, e o duelo de Mustafar, que é o duelo entre o Anakin e o Obi-Wan. Que é pra mim, assim, olha, excepcional. Pra mim é um dos melhores duelos de Star Wars. Eu colocaria ele em segundo lugar, porque o meu favorito ainda é o de Império Contra-Ataca. Eu vejo que ele é muito... O duelo de Mustafar, eu vejo que ele é muito... Só que ele acaba perdendo um pouco da qualidade porque ele se estende por muito tempo. De certa forma, sim. Eu gosto de duas coisas. Eu gosto de que é um dos poucos duelos onde tu claramente tem que prestar muita atenção pra entender a diferença de caracterização. Porque tu vê um estilo extremamente agressivo do Anakin, e por causa da velocidade, talvez tu não te toque numa primeira observação. Mas se tu prestar atenção, tu vai ver. O Obi-Wan tá na defensiva. E isso faz parte do estilo de combate do Obi-Wan. A primeira vez que eu vi o filme, quando começou a cena, eu pensei assim, nossa, o Anakin é um melhor espadachim que o Obi-Wan, porque ele tá atacando mais. E ele é. Quando eu fui ver, eu percebi, ele pode até ser melhor espadachim, mas o Obi-Wan sabia melhor o que ele tá fazendo, porque chega uma hora que o Obi-Wan tá se defendendo com quase nenhuma dificuldade. Uhum. E é exatamente isso. Aí é que tá a genialidade. O Anakin, apesar deles, não diria dominar, mas ele conhece todas as formas de sabre luz, com exceção da forma 7, que é uma forma que é treinada pelo Mace Windu. E o Mace Windu é um dos poucos Jedi que treinam a forma 7. O Anakin ele é especializado em Gem-So, que é uma das variantes da forma 5, que é uma forma extremamente ofensiva e extremamente baseada em força.
intenção é sobrepujar o oponente com uma barragem de ataques. E Sim. o Obi-Wan, ele é denominado pelo próprio Mace Windu, que é supostamente o segundo mestre mais poderoso do Conselho Jedi. O Obi-Wan, ele é o mestre de Sorezo. Sorezo é o melhor estilo defensivo de sabre de luz. Ele Inclusive, é um na estilo luta focado contra... em conservação de energia. Na luta contra o Grievous, eu acho interessante o fato de como o Obi-Wan consegue se defender muito bem do Grievous. Sim. Tipo, aquela luta, assim, eu não quero dizer, não entra, mas como caracteriza o estilo do Obi-Wan. Porque ele tá se defendendo de boa. E o Grievous tá usando quatro sabres de luz. E o que é interessante é o seguinte: o Sorezo não é o estilo primário do Obi-Wan. O primeiro estilo que o Obi-Wan treinou foi a Taro. O Ataro é o estilo do Yoda e é o estilo do Qui-Gon. Que são estilos onde tu usa muito Force Augmentation para adicionar malabarismo. Apesar do Ataro do Qui-Gon ser meio esquisito, vamos dizer assim, mas é claramente um Ataro pela combinação de golpes combate corpo a corpo junto. Sim. Só que o Ataro do Qui-Gon, ele é um Ataro mais focado, um pouco mais em força, um pouco menos em agilidade. Pra mim, a definição clássica do Ataro que tu vê é o Ataro do Obi-Wan do episódio 1 e o Ataro do Yoda. Onde tu tem realmente malabarismos, movimentos rápidos, agilidade entrando. Só que eu diria o seguinte, exatamente pelo fato de que o Obi-Wan domina um estilo altamente ofensivo e altamente desgastante, que a habilidade dele com o Sorezo é tão grande. Ele sabe exatamente quais são os defeitos de estilos de sabre de luz que exigem tanto do corpo. E ele aprendeu a explorar isso. Eu vou fazer agora uma analogia meio infeliz, mas é tipo o goleiro que sabe que é o titular para bater pênalti. Boa. Gostei. Tipo, o cara é goleiro, ele sabe como o goleiro pensa, e ele sabe como bater um pênalti porque ele sabe as fraquezas do goleiro, né? Assim, treinar no estilo defensivo quando tu sabe as fraquezas do estilo ofensivo E, assim, sobre o duelo de Mustafar, é importante destacar, assim, que a parte que se alonga do duelo é uma parte que tecnicamente já não é nem mais duelo, porque é aquela parte que o Obi-Wan não tá mais fazendo grande esforço e que o Anakin tá pura raiva. Sim, e, cara, aquela é a minha parte favorita. Aí que tá. Sim. Eu gosto do começo pelo show, pelo espetáculo, né? Uhum. Mas a minha parte favorita como cena é o final do duelo. Não bem no final, mas é quando começa. Quando eles caem na lava e eles estão naquela torre. Sim. Que não é uma torre, Sim. É um braço da fábrica que caiu, né? Mas, enfim, acaba parecendo Sim. que eles estão numa torre. E a sensação que tu tem é que o Anakin ele é um predador caçando o Obi-Wan. E o Obi-Wan, a sensação que eu tenho do Obi-Wan é que ele tá conduzindo o duelo pro cenário que ele quer. Me parece aquela coisa, parece que o Anakin se transformou num monstro, de Monster Hunter, e... Isso! Ele virou esse... Ele completamente caiu. O jogador Pro. Aquele jogador cara, que mata Art Tempered em 5 minutos. Ver o Anakin tão caído, tão voltado assim para esse monstro caçando o Obi-Wan é um dos poucos momentos de caracterização do Anakin caindo pro lado sombrio que eu realmente gostei. Porque ele matando o George Lucas tentou fazer quando tem aquela cena do Anakin matando o pessoal do Tribo da Areia, que matou a mãe dele. Sim. Então, assim, essa ponte a gente tem que admitir que pelo menos foi tentado de se fazer. Uhum. Não é algo tão súbito quanto algumas outras coisas. Sabe qual que é uma coisa que eu queria, que eu acho que teria sido legal? Eu queria que eles tivessem desenvolvido nos prequels alguns membros do conselho além do Mace. Que para mim o Mace e o Yoda são os dois únicos membros do conselho que são desenvolvidos. Sim. E ambos para mim são poderosos demais para Anakin ter alguma chance. Essa é a minha opinião. Eu posso até estar errado. Eu não, talvez o Darth Vader. Eu diria assim, ó.
O Darth Vader que a gente vê e o Darth Vader que é conhecido dentro do universo expandido como sendo um caçador de Jedis, talvez esse o Mace não teria conseguido ganhar. Uhum. Mas o Anakin que a gente vê no episódio 3, eu honestamente acho que o Mace ganhava. Fácil. Então eu Concordo. queria que eles tivessem desenvolvido algum outro mestre, tipo o Plo Koon. O Plo Koon morre, ele é aquele mestre que dura um pouquinho mais no começo da tentativa de captura do Palpatine. Uhum. E se eles tivessem desenvolvido ele, aliás não, aquele não é o Plo Koon, aquele é o Kit Fisto, desculpe. Se eles tivessem desenvolvido o Kid Fisto um pouquinho mais e feito, ao invés do Kid Fisto morrer lá, o Kid Fisto tá no templo e tu fazer um duelo do Kid Fisto contra o Anakin, eu acho que teria sido uma cena muito mais legal E tu pra, tem uma pra questão execução de da Ordem gradação, né? 66. Isso é uma questão de gradação. Porque, pesquisando um pouco, tem uma coisa que eu concordo com quem comenta, que um dos problemas do 3 é que ele faz um esforço muito grande em deixar as coisas do jeito que a gente conhece no 4, Uhum. mas ao mesmo tempo parece que ele força as coisas para ficar do jeito que a gente conhece. A queda do Anakin ela é muito rápida. E a queda dos Jedi também em si é muito rápida. Sim, eu queria ver o Tipo, quê? Eu todos os queria um Jedi são Jedi, eu acho que exterminados teria sido ali. muito mais impactante, minha opinião. Acho que teria sido mais impactante se tivesse um outro Jedi que a gente conhecesse, que a gente tivesse criado algum tipo de afeição e que tivesse alguma conexão com o Anakin, mas não uma conexão tão intensa quanto o Obi-Wan, e que ele Sim. matasse ele do que ele matando as criancinhas. Inclusive, até um aprendiz do Anakin. Sim, a Ahsoka, Algo cara, nesse... a Ahsoka, se a Ahsoka tivesse morrido, tipo, se ele tivesse matado a Ahsoka na invasão do templo, eu teria ficado de queixo caído, cara. Tipo, é uma cena que tu pode mostrar e é uma cena muito mais pesada no que denota do que a cena dele matando as crianças. Sim, Né? é que a Porque a Ahsoka cena é um que... retconning, né, cara? Uhum. A Ahsoka não fazia parte da história original. Eu gosto da Ahsoka, eu acho ela legal. E eu Sim. fiquei meio chateado que ela não apareceu nos filmes, porque eu gostei dela no seriado. Sim. E ela é o tipo de personagem que um dos problemas que ela traz para a série das Guerras Clônicas é que tu tem que apresentar ela e resolver o arco dela dentro da série. Exato. Ou ela acaba E simplesmente esquecida nos filmes. até aproveitando, porque a gente não vai fazer. O próximo episódio é sobre a trilogia do. Da Desculpa. Disney. É sobre a trilogia dos sequels. Isso quer dizer que tem dois filmes de Star Wars que a gente não vai falar. E esses dois filmes de Star Wars eles estão entre os prequels e a trilogia original. Que é o Solo e o Rogue One. Cara, o Solo de boa. O Solo é uma piada. O Solo é uma merda. Na melhor das hipóteses, assim, ó. Eu não diria que o Solo pra mim não rateou tão feio quanto a Ameaça Fantasma rateou em certas coisas. Eu diria que ele é um filme medíocre. Ele não tem graça. O que eu percebi do filme é que ele tenta fazer aquilo que o 4 faz, que é um arco do solo. Então, esse é o meu principal problema. Não Aquela faz coisa, tipo, é um filme sentido o inútil. Solo passar pelo arco que ele passa no episódio 4 de novo. Sendo Uhum. que se ele já passou por isso no filme do Solo, não faz sentido ele passar por isso de novo no episódio 4. É aquela coisa, vamos fazer a piada, né? Não faz sentido o Han Solo passar de novo pelo arco que ele passa no 4 num filme que se passa antes do episódio 4. Exato, esse é meu ponto. E, e é por isso também, isso é uma falha dos sequels também, em que o personagem do Han reseta no episódio 7. Mas isso a gente fala depois. Uhum. E o Rogue One, eu vou dizer assim, ó. Rogue One pra mim é um dos melhores filmes de Star Wars. Com certeza é o melhor da Disney. Frouxo, assim, não é nem discutível pra É mim. o primeiro, não? Ou o segundo?
O Rogue One foi o primeiro das séries secundárias que eles fizeram. Ah, mas é o primeiro que a Disney fez ou foi o segundo que a Disney Foi o fez? segundo que a Disney Eu fez. O nunca primeiro lembro foi que a o Disney Force fez Awakening. Tá, então O primeiro foi o primeiro ela episódio fez o 7. 7, depois ela fez o Rogue One. É. E o Rogue One, cara, é muito engraçado. Com todos os problemas que ele teve, porque ele teve uma série de problemas de produção. Ele teve uma série de problemas administrativos. Uhum. Pra mim, o Rogue One, ele é um filme que toca uma história coerente. É um filme que teve a coragem de matar todos os seus protagonistas, porque eles tinham que fazer isso. Sim. E ele tem uma falha de continuidade com o episódio 4, eu perdoo. Eu honestamente, eu perdoo a falha de continuidade, mesmo dizendo assim, ó, é uma falha de continuidade pra história do episódio 4 meio grave. Mesmo assim, eu perdoo. Sim. Minha única crítica relevante é que pra mim ele não é um filme do Star Wars, ele não é o bem contra o mal, ele não é o tradicional fórmula de Star Wars. Ele é um filme de guerra que se passa no universo de Star Wars. Uhum. Na época, eu só quero contar uma anedota da época que saiu o Rogue One pra agregar um pouco o teu comentário da coragem do filme. Eu lembro que uma pessoa que eu conheço comentou que ela ficou indignada com o filme. Ah, porque os protagonistas morrem, não sei o quê. E aí outra pessoa do lado comentou, mas o que tu esperava do filme? O filme é exatamente isso, tipo, era previsível. A pessoa disse, eu não fui ver porque eu sabia que isso ia acontecer. Tipo, e outra pessoa indignada, só que aquela coisa, a pessoa não se dá conta do que é o filme, né, do que tá apresentando, e acha que vai ver uma historinha típica de Star Wars, sendo que a ideia do Rogue One, assim, cara, não, o Rogue One é pesado, velho. Em termos gerais, Rogue One, ele tem uma das possibilidades de uma história de terror, que é a história onde não há herói porque todos os heróis são mortos pelo monstro, né, pelo vilão, Sim. pelo mal. Tipo, essa é a história, é plantar o terror. Uhum. Assim, eu diria assim, ó, do Rogue One, pra mim ele é um filme excelente, é estranho, do tipo, ele realmente foge bastante ao jeito como Star Wars conta a história, mas ele é um puta filme, e é um excelente filme de guerra, assim, ó, de botar, eu não daria um Oscar pra ele. Mas se tu me botasse na mesma estante o Rogue One junto com o 1917, que é um filme que eu acho que ganhou Oscar agora, excelente filme da Primeira Guerra, eu vou te dizer que eu entendo. 1917 é um excelente filme, cara. Procura depois. Uhum. É muito bom. E eu espero que tenha ganho um Oscar. Acho que não ganhou de melhor filme, mas é um excelente filme. E se tu me botasse do tipo Rogue One é um filme mais parecido com 1917. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, ele ganhou 3 Oscars. Hã? Melhor fotografia. O 1917, pelo que eu estou vendo aqui, ele ganhou 3 Oscars. Melhor fotografia, melhor efeitos visuais e melhor mixagem de som. Faz sentido. Ele também foi indicado para melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor edição de som, melhor trilha sonora original, melhor direção de arte, melhor maquiagem e penteado, mas nessas ele não ganhou, só foi indicado. Não sei contra quem exatamente ele estava concorrendo. Eu não vou nem enumerar a lista, porque aí vai ser aquela coisa... Não, especificamente de melhor filme eu tava me perguntando contra quem ele concorreu. Porque eu tava tentando pensar se eu vi qual foi o filme que ganhou deles. Porque, cara, 1917 foi um filme que eu saí chocado do cinema. É excelente o filme. Mas, vamos dizer assim, pra mim o Rogue One tem mais a ver com o estilo de filme que 1917 do que com os outros filmes de Star Wars, sabe? Uhum. Porque ele pega mais nos tons de cinzas, na escolha difícil que alguém numa situação de guerra tem que passar. E o Rogue One, ele é um filme que ele é para se passar num ambiente em que tu não tem os Jedi, então tecnicamente tu não tem uma força que representa o bem. Isso. Cara, eu adorei. Uma caracterização muito importante. Quem assistiu a Batalha de Riddick, o filme, ele tem algumas coisas que são muito interessantes, mas... Batalha de Riddick, agora tu puxou... Eu só quero explicar o ponto, tá? Eu acho que, eu não sei, não precisa concordar, mas você vai entender. Vai lá. O começo do filme
Em tempos comuns, o mal é combatido pelo bem. Nos tempos em que vivemos, o mal é combatido por um outro tipo de mal. Tá. E por mais que o Vin Diesel faça o trabalho, por mais que o roteiro faça o trabalho de mostrar o Riddick como o cara mal, quando chega no final da fuga de crematória, toda a relação dele com a Jack, cara, eu não consigo acreditar mais que ele é tão mal assim. Sim. Eu começo a pensar que, na verdade, é aquela coisa dos... Não, porque ele foi abandonado quando criança, então ele ainda tem ressentimento. Eu não consigo ver ele tão mal quanto querem pintar ele. Tá? Então, assim, no Rogue One não é tanto assim. Eles conseguem ter essa pintura melhor. Uhum. Eu acho que quem ganhou foi Parasita. Sim, pelo que eu tava vendo foi Parasita, do melhor filme. Parasita eu não vi. Eu vi todas as críticas ao filme. Ou assim, Eu todas as tô críticas que passaram surpreso pela que. minha Eu tô um timeline. pouco surpreso. Eu esperava mais. Eu esperava que Jojo Rabbit talvez tivesse ganho. Jojo Rabbit é muito legal, cara. Bah, Esse puta eu não filme. cheguei a ver. Puta filme. Vale a pena. Ahn, mas isso já é outro tema. A gente já E. falou bastante sobre o Lucas Temas. Sim. A Urso, que é a protagonista da história, eu gostei dela. Eu acho que ela talvez. Eu acho que ela podia ter feito um pouquinho mais dentro do filme. Eu acho que ela Uhum. ficou. Tipo, tu vê a história do ponto de vista dela, mas ela faz relativamente pouco dentro do filme. Sim. Então eu acho que talvez ela podia ter tido um pouquinho mais de destaque. É que nem o Luke, por exemplo. Se tu for olhar o Luke no episódio 4, ele fez pouco. Ele deu o Sim. tiro final. Apesar de ser o protagonista, ele fez Tu pouco. vê o filme do ponto de vista dele, mas em termos de resultados, ele fez pouca coisa no episódio 4. Uhum. No episódio 5, no episódio 6, sim, ele realmente faz mais coisa e ele é mais importante. Então, isso é uma coisa, assim, eu acho que talvez a Orso, a Jen Orso, talvez merecia um pouquinho mais, não muito, mas um pouquinho mais, pelo menos, de destaque na fazer algumas coisas mais interessantes. Eu acho que ela ficou cercada de um conjunto de personagens muito massa. Eu mantenho que o droid que morre no Rogue One é o único droid que faz sentido tu ter uma conexão emocional com a morte, porque um droid tu pode simplesmente fazer reparos dele. E esse Uhum. droid em questão no Rogue One, ele é um droid do Império que foi corrompido. E ele foi Uhum. destruído pelo Império. Ou seja, tipo, tu não teve como recuperar as peças dele e o Império não vai restaurar um droid que foi corrompido. Sim. Então, tipo, consegue carregar um certo peso emocional. E também eu vou dizer assim, ó, cara, esse droid é muito massa. Eu diria assim, ó, o R2 é o único droid que eu acho talvez mais legal que ele. Ele é muito massa. É... E O o R2 jeito. é um tanto quanto xodozinho, né? Cara, tem uma cena muito legal onde ele tá, tipo, falando com os personagens assim, ele pega uma granada e ele joga pra trás, assim, como quem não quer nada, sabe? Ele é muito badass. É muito bom, cara. É muito legal de ver. Esse droid, ele conseguiu ser, de certa forma, um alívio cômico, mas ele é útil. Ele é como se ele fosse a união do R2-D2 e o C3PO. Sim. Bom, a gente fechou já 1 hora e 8 minutos de papo aqui. Tem alguma E consideração final, Valsky? eu tenho uma consideração final, que é a respeito de um dos vilões que eu considero muito bom em termos de concepção de vilão, mas que na execução a gente teria que entrar numa outra discussão, que é o Palpatine. O Palpatine da trilogia sequel é muito interessante porque eu não estou dizendo que o George Lucas mostra que ele é isso, mas ele parece querer mostrar que é o cara que cria toda a situação dos separatistas para forçar a República a financiar que ele tenha o melhor exército da galáxia. Tem o universo expandido corrobora com o que você está falando, inclusive. Sim, Porque no universo expandido há quem diga que o Palpatine sabia das ameaças externas, que no universo expandido incluem 2 invasões que estariam para acontecer, e que ele achou que o único jeito de conseguir
preparar o Império, preparar a República para lidar com isso, seria estabelecer algo no nível, unificar e estabelecer um processo militar bem mais forte. Sim, e aí entra uma questão assim, a discussão toda entre a Padme e o Palpatine, que é por que ter ou não ter um exército da República, eu vejo que é uma das únicas coisas que o filme fracassa em não abordar direito, porque tem uma pergunta muito simples que tu pode se fazer. Ok, se a República não vai criar um exército, como é que ela combateria os separatistas? Então, cara, e fica pior quando Tu tu para teria pra que pensar. Eu não sei, tu não tá familiarizado com o universo expandido, né? não o suficiente. Eu sei que eu sempre achei estranho que eles não investissem tanto na questão de invasões externas ou o que aconteceu com. Assim, porque quando tu olha um pouco a ponte do 6 pro 7, parece que assim, a Estrela da Morte foi destruída, o Império todo descambou e aí não tinha mais nada para acontecer, né? Tipo, as coisas voltaram a ser como eram antigamente. Então aquela coisa meio mágica. Quando na verdade tinha outras coisas para fazer, né? O Império não foi simplesmente todo obliterado ali. Né? Tem Então, remanescentes. no final do. Tem a trilogia dos. Acho que é o Timothy Zahn, que é. Eu não tenho certeza se esse é o nome do autor, mas é todo o processo de transição entre Império e Galáxia e República, né? Nova República. Uhum. Mas o que acontece? Em Legends, e supostamente o Imperador já estava ciente deles, e parte do motivo pelo qual ele queria criar um império e o processo militar todo era para lidar com essa invasão que estava por vir, são as guerras de Yuzhavong, que é um conjunto de alienígenas, alienígenas ao ponto de que eles são aliens à galáxia, sabe? Tipo, Ok. eles são de fora da galáxia de Star Wars. E eles Eu fazem tenho toda que uma fazer invasão. eu E preciso o. fazer um comentário muito importante. Cara, isso seria uma história muito boa. Tem Trabalhar. uma certas. Tem algumas falhas durante a invasão de Yuzhavong. Eu acho que a ideia foi boa, eu acho que não foi muito bem escrito o livro. Tá, mas aí que tá. Tu poderia trabalhar muito nela, porque aquela Sim, coisa. sim. Tu tem ali, tipo, aquela coisa que é ficção científica, tu pode trabalhar com ela em escala. Qual é a escala geralmente que a gente vê? Ah, um planeta, alienígenas de outro planeta invadindo alienígenas de outro planeta. Quando tem galáxias se invadindo, nossa, cara, isso daí não é trabalho para qualquer roteirista, né? É. Cara, eu vou te dizer assim, ó. A premissa dos Yuzhavongs, nós estamos falando de uma ameaça tão grande para a galáxia que até os novos Siths, porque aparece durante o período da Nova República, aparece um novo grupo de Siths, Uhum. eles se unem. Literalmente o Luke, o novo grupo de Jedi e os novos Siths se unem para lutar por. Esse é o nível da ameaça desses caras. Sim. Então a ideia do Imperador de unir a galáxia inteira sobre uma bandeira é compreensível, vamos dizer assim. Ele estava realmente querendo preparar um exército para lidar com uma invasão que ele estava prevendo. Não, o Palpatine ele é literalmente pintado como um vilão, né? Aquela Mas ele é coisa. um vilão com um lado tático bem forte. Sim, ele é um vilão com um lado tático muito forte. Quando tu para pra pensar assim, e tu tirar certas discrepâncias e certos problemas, ele teve um plano para subir ao poder e se tornar um imperador que foi razoavelmente engenhoso, porque ele se tornou imperador democraticamente. Né? Aquela frase da Padme é muito interessante, né? É assim que morre a democracia, com estrondosos aplausos. Tá? Então, assim, Star Wars ainda hoje, assim, é aquela coisa, é um filme tanto infantil e a parte política não é tão bem trabalhada, mas ainda tem algumas coisas que são muito interessantes de trabalhar. Tá? E o ponto é que eu queria colocar, se tu não tem o exército de clones da República, qual é a solução que tu teria para lidar com a ameaça dos separatistas? Tu teria que fazer algo similar à Aliança Rebelde. Tipo, e aí o ponto é, veja que, por um lado, tu não teria uma força organizada, mas por outro lado, tu teria que trabalhar com aquilo que aparece nas naves rebeldes. Qual é a grande diferença entre as naves rebeldes e as naves imperiais?
naves imperiais são uniformes. Até as naves diferentes são uniformes, elas têm uma certa semelhança. As naves rebeldes é uma aliança rebelde de vários planetas, elas são muito diferentes entre si. O problema da tua teoria é que o Palpatine gerou os separatistas. Não, sim, eu estou dizendo o seguinte, eu estou querendo dizer, o que a Padme teria que defender? Não, beleza. Tá? Eu não tô Só querendo estou dizer dizendo o assim, narrativo, né? a Padme não tinha o que fazer. Mas Uhum. eu diria que os prequels tiveram uma sacada muito boa. Essa é a minha colocação final, que é a sacada dos vilões. Para Sim. mim, os 3 vilões que aparecem nos prequels são 3 tipos de vilões muito interessantes e bastante únicos. Uhum. O Darth Maul, ele, gente, ele é um predador. Ele tá ali para caçar, ele é um assassino. Sim. O... Por isso que eu não gosto do fato de que ele aparece nos Guerras Clônicas, porque eu acho que ele não tinha que ser mais caracterizado do que isso. Ele é assustador porque tu não sabe muita coisa sobre ele. Concordo. O segundo, pra mim, é o personagem do Christopher Lee, o Conde do Khan. Eu adoro porque ele não parece simplesmente um vilão. Ele é ao mesmo tempo um vilão e um diplomata. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque quando ele tá lutando contra o Anakin, o Obi-Wan, ele não tá com uma postura de vilão, ele tá com uma postura de, cara, a gente não pode conversar? É, eu sempre tenho a sensação de que, do tipo, até quando ele derrota o Obi-Wan. Como é que ele derrota o Obi-Wan? Com 2 ataques de desarme. Um corte superficial na perna, um corte superficial no braço. Uhum. Então, claro que isso tem. Até entra de volta na questão que a gente estava falando dos estilos. Isso tem a ver com o estilo Makashi, que é o estilo que ele usa, que é forma 2. E eu mostrando a minha nerdice ao ponto de que eu sei o nome E a forma. e a forma. Enfim. Em geral, o que eu vejo quando o pessoal, os autores estão criando é que eles pensam um nome que até tem alguma relação, mas quando eles falam de forma, né, eles geralmente têm um número aleatório e tem aquela forma, talvez tenha uma outra, e não tem as outras que precisaria para fechar aqueles números. Não, eu até posso te dizer isso. A forma 1, ela é uma forma para tu aprender o básico, ou seja, ela é focada em tu entender os movimentos. E Uhum. aí ela ganhou o nome de Chicho, ela é realmente uma forma extremamente aleatória porque tu ensina o básico. E se tu te especializar no Chicho, tu essencialmente vai pegar o conceito do básico e tu vai fazer do jeito que tu achar melhor, entendeu? Uhum. Então, 2 usuários de Chicho não são parecidos. Sim. Aí É depois aquela disso coisa. teve a Forma 2. A Forma 2 surgiu porque surgiram os Dark Jedis. Então, o duelo de sabre de luz estava se tornando comum. E aí inventaram uma forma especializada em lidar com duelo de sabre de luz, que é a Uhum. Forma 2, uma Kashi. Aí, por causa que o número de blasters começou a aumentar, surgiu uma forma extremamente defensiva, orientada excepcionalmente bem para defletir ataques de blasters, que é o Sorezo, forma 3. Aí, forma 4 e forma 5 surgiram em paralelo como uma resposta a esse estilo defensivo, porque era considerado extremamente passivo. Forma Uhum. 4 mais focado em agilidade, movimentos inteligentes, vamos dizer assim, mais rápidos. Forma 5 focado em velocidade e contra-ataque, mais especificamente. A ideia do 4 é que tu tem um ataque e a tua velocidade sobrepuja o teu oponente, enquanto a forma 5 ela é mais voltada em contra-atacar o oponente. E aí, forma 4 é atalho, forma 5 tem o Xien e o Jianso. Xien é para contra-atacar blasters, então tu tá defletindo os tiros de blasters de volta na direção do oponente. E o Jianso é para tu contra-atacar ataques de espada, onde tu essencialmente deflete, limpa a guarda do teu oponente e entra com ataques fortes, que é o estilo do Anakin. Forma 6 eu não lembro agora o nome, mas ela é a forma da. É uma forma do equilíbrio, como eles chamam, porque a ideia da forma 6 é que tu aprenda um pouco de tudo. Então, tu saiba contra-atacar ataques, tu saiba se defender bem, tu saiba implementar ataques com a força
misturados aos teus ataques normais. Tu sabe implementar ataques físicos misturados aos teus ataques normais. E a forma 7, que é Juyo e Vapad, são implementações do uso das emoções no teu combate. Então, é usado por poucas pessoas, porque se tu tá usando tuas emoções, tu pode muito fácil cair pro lado sombrio. Uhum. Confesso que eu não vou conseguir memorizar tudo só porque tu falou. Eu consegui memorizar que tem uma certa ordem, que tem uma certa coerência. Existe uma coerência histórica na maioria deles dentro da aquela coisa, criar um universo narrativo não é simplesmente criar regras, é criar histórias. Eu achei legal que existe uma coerência histórica do tipo, cada forma foi criada em resposta ao cenário que eles estavam vivendo. Aí, tanto que a forma 7 e a forma 7, ela é uma coisa já do tempo de Velha República, quando tu tinha muito Dark Jedi e muito Jedi ao mesmo tempo, sabe? Então faz perfeito sentido que daí a forma 7 teria sido surgida. O Vapada é uma criação, em tese, vamos dizer assim, entre aspas, moderna. Porque o Vapada é uma criação do mestre do Mace Windu. Interessante. Do tipo, o Vapada é um estilo de forma 7 que só o mestre do Mace Windu, o Mace, e se eu não estou enganado, o aprendiz dele dominam. Só que o aprendiz do Mace Windu acaba caindo pro lado sombrio. É uma coisa que... E aí eu entro naquele ponto que eu comentei de como o filme... o terceiro filme acaba sendo ruim no sentido de que ele só faz questão de deixar as coisas como elas estavam no início do 4, que é aquela questão, um monte de Jedi morre e aquela coisa, um monte de história paralela que poderia ser um monte de coisa, tu nunca vai poder ter, em parte porque os personagens dos Jedi morreram. E aí tem uma coisa que, assim, enquanto o terceiro filme ele tenta fazer um esforço muito grande, ele faz um esforço muito grande de dizer, olha, todos os Jedi estão mortos, né? Um monte de Jedi, só sobrou o Luke e o Obi-Wan e o Yoda. Tipo, ele faz querer pensar isso. Tu tem, em algumas versões do universo expandido, que aparecem outros Jedi entre o 13 e o 4. Sim, Force Unleashed é um exemplo disso, né? Sim, o Battlegrounds também tem um personagem Jedi que tu usa aqui só, até hoje você só aparece naquele. Sim. Então, assim, que eu coloco? Que é aquela coisa, o prequel, ele fez muito esforço de ser um prequel, mas ele não fez um esforço de ser uma narrativa contida em si mesma. Porque ele parece que está muito querendo fazer, não, a gente tem que chegar a um 4. Ele está de certa forma preso à narrativa maior, sim. E aí o que acontece? Cara, o universo é grande e em nenhum momento tem uma dimensões do tipo, olha, porque assim, o 13 ele muito bem poderia ter terminado da seguinte forma. O Yoda e o Obi-Wan comentando, nós falhamos agora, então a gente tem que escanear a galáxia, ver se a gente encontra alguns Jedi e ver se a gente volta. Daí os Jedi ainda existiriam, mas eles simplesmente não encontraram. Eles são dispersos, ou então tu poderia fazer um spin-off que mostraria, que aí faria tipo aquela coisa, não, vamos deixar, por quê? Porque a gente apresentou, e aí tu mostra o Darth Vader como um caçador de Jedi, mas tu não, assim, é aquela coisa que eu e tu temos, que é a crítica um pouco do Avatar A Lenda de Aang. Porque tu faz questão de matar todo mundo dos Nômades do Ar, como se fosse realmente possível, que tipo, tava todos os monges do ar no templo do ar naquele tempo, não tinha um cara de viagem naquela época. Nenhum tá viajando. 100 anos. Tipo, a galáxia é enorme e todos os Jedi foram mortos por clones. Tipo, não tinha um Jedi que não tava com clone. Pois é, sabe qual é a parte que me choca nessa história? Que só o Yoda foi competente o suficiente pra se salvar. É outra coisa, também concordo. Mas ok, isso realmente é uma crítica geral. Então tá, galera, valeu, que a força esteja com vocês, e este é a penúltima vez que eu vou dizer isso. Né? Perdoar pelo excesso de álcool hoje e as falhas. Então, as falhas foram múltiplas, mas é Dia das Mães,
Então parece a que gente tinha que um beber. dado 2 vezes seguidas, e daí, pra nos salvar e não morrer no 20 no terceiro dado, né? Aquela coisa, as falhas foram críticas, mas no final a gente se salva. Então, Avales, que eu tenho só uma pergunta, como é que a gente justifica quando a gente parar, quando a gente tiver falhas no próximo episódio também? Então tá, valeu, gente. Aí a gente Obrigado. pensa durante a semana e combina. Até mais. Até mais.